Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, vocês que estão em casa, boa noite que estão aqui presentes também, trabalhando e assistindo. Espero que você que está em casa esteja bem, com saúde, em paz na sua casa. Eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje, e essa reflexão ela tem nos acompanhado já na EBD. Estamos discutindo ali na EBD já há algumas semanas a respeito do que está acontecendo com o mundo, né? Então, o mundo tem passado por transformações, na verdade, desde que ele é mundo. Mas, nos últimos tempos, por uma série de fatores, essas transformações têm sido potencializadas, né? Sobretudo pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. Então, as pessoas um pouco mais velhas, quem tem mais de 20, mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 70, quanto mais avançada a sua idade, mais dificuldade de compreender esse mundo que corre tão rápido, não é isso? E no centro dessa discussão existe uma palavra, é o nosso bicho-papão, né? E ela se chama secularização. A secularização é um processo lento, contínuo e cada vez mais rápido e acaba nos dando essa sensação de que o chão está saindo debaixo dos nossos pés e aquelas pessoas que têm filhos, que têm famílias, elas vão ficando angustiadas porque fica parecendo que a distância entre o pai e o filho a cada dia aumenta mais, né? E o diálogo se torna difícil, compreender o mundo do adolescente ou das crianças se torna mais difícil também. Então, muitos pais têm se revelado angustiados, e a gente tem percebido isso na EBD também, né? Através dos depoimentos. Nós temos ali na EBD professoras e professores, temos um psicólogo também, temos pais com filhos adolescentes, e esse papo tem sido bem legal, e eu, inclusive, aproveito esse momento para convidar você a participar, né? A nossa EBD funciona aos domingos, às 10 horas da manhã, até às 11. Quando o papo está muito bom, ele rende, às vezes, até 11h30, 11h35, tá? Mas, se por alguma razão você tiver um compromisso, você desliga ali do Zoom e não tem problema nenhum, tá? Então, se informe, você pode procurar informação com a Dilma, ela te passa ali o link e você participa com a gente. Tem sido um aprendizado muito grande para mim, e eu tenho certeza que para o pastor Alain, porque, às vezes, as coisas que a gente ouve ali, os depoimentos, as experiências, né? As coisas que são compartilhadas, elas são muito importantes, elas edificam a nossa vida também. Bem, que bicho-papão é esse de secularização, né? Que negócio é esse? O que está acontecendo com o mundo, que é o tema da nossa EBD? Então, se a gente voltar aí 500 anos, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a gente sabe que Portugal e a Espanha, que eram grandes navegadores, né? Que se lançaram ao mar e que foram conquistando terras, eles avançavam com essas embarcações, e nas embarcações haviam cruzes, né? Não são por acaso aquelas cruzes, e havia também padres dentro dessas embarcações. E quando eles chegavam nessas terras conquistadas, eles ficavam cruzes nessas terras, são cruzes cristãs, e aqueles padres rezavam missas e catequizavam os índios, e na medida em que esses portugueses e os espanhóis iam avançando aqui nas nossas terras, terras que a gente vive hoje, eles iam impondo essa religião que era o cristianismo. A gente pode pensar que isso é muito bom, porque o cristianismo se espalhou, mas, ao mesmo tempo, a maneira como isso foi feito não foi uma maneira legal, porque era uma imposição, e muitas vezes uma imposição com violência, com uma violência extrema. Então, naquela época, havia uma aliança entre o Estado português, a coroa portuguesa, e a coroa espanhola, e a religião cristã, que naquele momento era o catolicismo. Então, ali não havia o Estado laico, não havia laicidade, havia uma aliança entre esses dois povos, entre essas duas forças, entre esses dois poderes, o Estado e a religião. Então, não havia outro caminho a percorrer, né? Ou você era cristão, ou você era cristão. Mas o tempo avançou e, gradativamente, essa igreja, que na época era a Igreja Católica, ela foi perdendo força, né? E aí que tem a ver com essa palavrinha que a gente quer usar aqui, que é a secularização. Na medida em que o cristianismo ele deixa de ser um aliado ao Estado, e no Brasil isso acontece com a proclamação da República, né, no final do século XIX, o Estado agora passa a ser laico. E o que significa isso? Significa que o Estado, né, que o Brasil, o governo brasileiro, não pode mais construir igrejas com dinheiro público. Ele não pode mais proibir que os protestantes, que começavam a chegar e se multiplicar nesse país, eles não poderiam mais ser impedidos de professar a sua fé. Então, a partir desse momento, você podia ser protestante, católico, dentro das diversas matrizes protestantes, né?
você podia seguir. É claro que havia um preconceito muito grande ainda, mas pela lei isso é um processo mais lento, por isso que eu falo de um processo de secularização, não é de uma hora para outra, como um estalo, mas gradativamente as religiões não cristãs também começam a se multiplicar e começam a poder exercer a sua fé com tranquilidade. Ainda é um processo complexo, mas gradativamente a gente vê que isso é mais possível. Então vejam que a partir do momento em que o nosso Estado brasileiro, assim como outros, na Europa, por exemplo, eles se tornam laicos, a religião deixa de exercer essa força poderosa e ela começa a perder força e gradativamente várias outras religiões, várias outras ideologias, várias outras maneiras de se vestir, de se portar, de usar o cabelo diferente, de usar uma roupa diferente, de seguir uma ideologia diferente, de expressar a fé em público de maneira diferente, elas vão se tornando gradativamente mais comuns. E, logicamente, isso tem um efeito na nossa vida cotidiana, não é isso? Os nossos filhos começam a ter contato com outras religiões, com outros modos de se expressar, com outras sexualidades, inclusive, e isso gera em todos nós, que nos acostumamos com uma tradição, com certos costumes, com certos valores, uma aflição e uma angústia. Mas não tem jeito. Na medida em que essa aliança entre a igreja e o Estado se desfez, na medida em que o tempo vai avançando, daqui a 5, 10, 20 anos, cada vez mais a religião ficará reservada a um espaço privado. O que significa isso? Significa que dentro da igreja a gente pode professar nossa fé, podemos ensinar as crianças a Bíblia, mas no espaço público, como uma escola, você não pode fazer isso, você não pode orar numa escola, você não pode ir no hospital, mas hoje, os antigos ainda preservam isso, estátuas religiosas. Então, cada vez mais essas coisas, as questões da religião vão deixando o espaço público e vão sendo restritas ao espaço privado. Particularmente, as igrejas, a sua casa, uma escola privada, por exemplo, que você pode fazer uma escola cristã, com valores cristãos, não tem problema nenhum. Então, cada vez mais, o espaço público é um espaço e o espaço privado é outro espaço. Então, o lado bom disso é que se amanhã um presidente da República muçulmano ou budista, ou de qualquer outra religião, se ele quiser impor nas escolas a religião dele, ele não pode. Então, não importa a religião do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito, ele não pode impor a sua religião às demais pessoas. Então, isso tem uma coisa muito boa, que é a diversidade, a liberdade, o respeito às pessoas que pensam diferente, mas tem também um efeito colateral, que é a gente tira os nossos filhos, ou as pessoas que a gente ama, da cerquinha. Não existe mais cerca, não é isso? E a pergunta que fica é, como é que a gente age, nós cristãos, como é que a gente age a partir desse mundo cada vez mais secularizado? Então, para que a gente possa ter ideia, países como o Irã ou a Arábia Saudita, eles são países muçulmanos, e a religião ainda lá se confunde com o Estado. E é por isso que as escolas ensinam a religião muçulmana, e se você for um cristão nesse país, você vai ser perseguido. Então, isso não é bom. Não tem mais como a gente recuar para aquele momento em que a Igreja Católica, por exemplo, tinha relação muito estreita com o Estado, porque é ruim, porque a gente sabe na história do cristianismo que quando aconteceu essa aliança, que quando o cristianismo tentou se impor de forma obrigatória, não deu coisa boa. Então, a gente tem que agora, pensando nesse mundo secularizado, laico, a gente tem que continuar com esses valores, mas de uma maneira diferente. E a pergunta que fica é, o que a gente faz? Se eu não posso orar com as crianças na escola, a professora falava isso na EBD, que gostaria de orar pelas crianças na sala de aula, mas ela não pode, porque ela pode, às vezes, procurar uma criança depois, fora do momento de aula, e sim, ela pode orar, não tem problema, somos livres para isso, mas no espaço público, no espaço que é mantido pela prefeitura, por exemplo, ela não pode fazer mais. Eu, quando era criança, eu me lembro que a minha professora de matemática, não me lembro mais o nome dela, ela, antes de começar a aula, ela orava o Pai Nosso, Inclusive, eu era cristão evangélico, e a relação do cristão evangélico com o Pai Nosso não era boa, porque a gente associava aquilo ao catolicismo, e ela, de fato, era católica, e já gerava um certo constrangimento, e ela, em sala de aula, também falava sobre catolicismo. Hoje, isso não é mais possível, e eu concordo, acho que a gente tem que
dá uma liberdade muito grande, as igrejas têm que ser livres, mas no espaço privado, no público, dá confusão. Muito bem, a pergunta que fica para a gente, então, é: o que eu faço? Meu filho abre ali o TikTok e ele vê coisas, valores, ensinamentos que não estão de acordo com o que eu acredito, com a religião na qual eu fui criado. Meu filho vai para a escola, minha filha vai para a escola, e lá ele tem contato com criança que tem um modo de vida totalmente diferente, que ela acaba ouvindo e acaba também recebendo influência. O que a gente faz? Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Deuteronômio 4, 9. Depois eu vou continuar lendo em Deuteronômio 6, dos versos 6 ao 9. Eu acho que esse texto aqui ele pode nos dar uma direção, ele pode nos apresentar um horizonte de saída para essa situação na qual a gente se encontra hoje. Tá? Então, eu vou ler aqui, devagarinho, quem quiser acompanhar em casa pode acompanhar, Deuteronômio 4, 9. O texto diz assim: apenas fica atento a ti mesmo, presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que os teus olhos viram, e para que elas nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensinas aos teus filhos e aos teus netos. Então, aqui o texto do Deuteronômio é um texto interessante, porque a gente começa ali, né, com a história da criação em Gênesis, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, depois a história de José indo para o Egito, e esse povo sai do Egito, peregrina pelo deserto, e vai, caminha, chega nas planícies de Moabe, perto da terra prometida, para depois Josué atravessar o Jordão. E é interessante que o livro do Deuteronômio, ele tem esse nome, justamente porque é Deuteronomos, ou segunda lei. Na verdade, o livro do Deuteronômio, ele repete tudo o que já foi dito. O livro do Deuteronômio é um sermão de Moisés, já prestes a entrar na terra prometida. O povo entrar, né, porque ele não entra. Então, é uma pregação da lei. O Deuteronômio é uma repetição, é um discurso de Moisés, lembrando de tudo que aconteceu, de que tudo foi falado, da lei que foi dada a ele, das orientações, dos preceitos, das normas, dos ensinamentos, e agora Moisés está ali ensinando o povo a prestar muita atenção na lei, em tudo que foi transmitido, para que eles, na terra em que eles vão entrar, eles possam, com essa palavra guardada no coração, prosperar. E mais que isso, presta atenção na tua vida, presta atenção nos sinais, naquilo que foi operado, naquilo que aconteceu, nos erros que vocês cometeram, nos acertos, naquilo que Deus nos ensinou, e transmitam isso para os seus filhos e aos seus netos. Mais adiante, lá no capítulo 6, nos versos de 6 a 9, o texto continua, essa grande pregação de Moisés, que é o Deuteronomos, ou Deuteronômio, que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado à tua casa, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É um texto muito interessante, né? Então ele diz: guarda essa palavra que foi proferida, que foi anunciada por teu Deus, no teu coração. Coloca ela atada na sua mão, coloca ela na tua testa. Então é coração, é na mão, é na testa. Ou seja, torna essa palavra que foi anunciada visível. Ela tem que se instalar dentro de você e você tem que transmitir essa palavra, esse ensinamento aos teus filhos e aos teus netos. E mais adiante, né? Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Fica firme nessa palavra. Interessante que os judeus, eles têm um carinho muito especial com Deuteronômio 6, que eles chamam de Shema Israel, né? Ele começa com um convite: ouve Israel, eu acho que é lá em 6:4. E esse ouve Israel é justamente isso aqui, e muito mais, que vai ser dito depois. E interessante também é que os judeus desenvolveram tradições com esse texto. Quando o texto diz assim, ó, atas na tua mão, os judeus desenvolveram os tefilins. Não sei se vocês já viram um judeu orando, né? Ele enrola uma faixa no braço, que vai até a sua mão, e aqui, no antebraço, tem uma caixinha preta, pintadinha de preto, dentro dela tem um texto da Torá, né, do Deuteronômio. E aquele texto fica atado literalmente ao corpo dele, enquanto ele ora. E ele também ata na cabeça
Ele coloca aqui uma faixa de couro, na frente também fica uma caixinha preta, e dentro dela também tem um texto bíblico. Então, ele lê isso aqui literalmente. Ele ata mesmo o texto bíblico na testa e na mão, e ele, se você vê um judeu orando no Muro das Lamentações, ele vai estar assim, e ele vai baixando a cabeça, e ele vai orando, né? Eu não sei se o texto aqui se refere a essa literalidade toda, né? Acho muito mais que a referência é para que você torne visível essa palavra no teu corpo, no seu dia a dia, seja como for, esse costume judaico, essa tradição judaica, ela é bem interessante, porque eles acabam se lembrando dessa palavra quando eles colocam a caixinha na mão e na testa, e se lembram que ela tem que estar no coração. E o texto também diz, né, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Eles também levaram isso ao pé da letra. Na entrada de uma sinagoga, à direita, assim, você vai ver uma caixinha, ela é uma caixinha de acrílico, e dentro dela tem também um rolinho, escrito em couro de animal, né? E há uma série de regras, tá? Para eles escreverem isso aí, tem que ser um animal específico, a pessoa que vai escrever tem que ser uma pessoa também específica, é escrito com uma pena, e essa pena não pode ser de qualquer animal, e ela está lá. Então, quando um judeu entra na sinagoga, ele vai lá, coloca a mão, beija, e ele recita algumas palavras ali em hebraico, né? Então, vejam que esse texto de Deuteronômio é um texto muito forte para o judeu, e eu acho que deve ser um texto muito forte para a gente também, porque ele ensina justamente isso. Em toda a tua vida, em toda a tua caminhada, não se esqueça jamais das tuas experiências, das experiências que você teve com Deus, das derrotas, dos momentos que você tropeçou, como Israel tropeçou no deserto, nos momentos em que você abriu os teus olhos, reconheceu o teu erro, olhou para Deus e viu o sinal te guiando para o caminho correto. E a gente fica pensando, então, em que momento, ou de que maneira esse texto tem a nos falar nesse mundo cada vez mais secularizado. Então, a gente não tem mais, e que bom que isso acontece, essa relação entre o Estado e a religião não existe mais, nem entre o catolicismo, nem entre o protestantismo, nem entre o islamismo. O Estado é laico, mas a pergunta que fica é, o que eu faço? Devo desejar voltar àquela época, no século XVI, no século XIV, onde a Igreja Católica tinha uma relação com o Estado, com o português ou o espanhol? Não dá mais para voltar no tempo, né? Acho que aquilo é uma coisa do passado. Então, o que faço? Será que eu tenho que largar a corda e deixar as coisas correrem, abrir a cerca para os meus filhos e dizer para eles assim, sigam esse mundão aí, porque agora tudo é livre? Também acho que esse não é um caminho bom. Mas, nesse texto, a gente pode se inspirar e pensar que dentro da nossa casa, eu acho que o cristão deve lutar sempre para isso, dentro da sua casa, dentro da igreja, a gente deve ser livre para exercer a nossa fé, e, obviamente, as outras pessoas também. A gente tem que pensar que esse texto nos dá uma direção. Ou seja, dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós devemos nos lembrar da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que é ensinado, daquilo que é incutido no nosso coração. E a gente pensando nesse texto, em como os judeus o trataram, né, colocando os tefilins, né, ou na cabeça, ou na mão, a gente deve incorporar essa palavra, né, colocar ela na nossa pele, enraizar no nosso coração, e devemos não apenas, o pastor Alan falou isso domingo sobre isso, né, as pessoas estão cansadas de ver o crente se vestir como crente, de usar Bíblia de crente grandona, mas às vezes o que eles querem é um crente que viva o cristianismo de verdade. Muito mais do que usar uma roupa, a gente precisa viver isso intensamente, como se ela estivesse no nosso coração. Então, uma coisa importante, em primeiro lugar, é isso, dentro dos nossos lares, a gente enfatizar essa palavra, dar exemplo para os nossos filhos, porque certamente quando eles crescerem, se ele perceber que vive num lar onde o pai respeita a mãe, e a mãe respeita o pai, e o pai ensina esses valores, vive ali com o filho, se dedicando a ele, se preocupando com ele, certamente essas coisas ficarão gravadas também no coração dele e serão reproduzidas para os nossos netos. E uma outra coisa que é importante, e que há uma distância muito grande, e eu enfatizo isso, a cada vez mais a distância entre as gerações parece que aumenta, porque o mundo anda muito rápido. Eu nasci, fui criado na minha infância entre a década de 70 e 80, e a minha infância é absurdamente diferente da infância dos meus filhos, né? E, às vezes, a gente que vem de uma geração mais antiga, tende a desqualificar essas gerações novas como se elas não prestassem, como fossem apenas de cristal, como se fossem frágeis, e a gente esquece
de tentar compreender o mundo deles, né? E às vezes por conta dessa incompreensão, e é um mundo muito complexo, de verdade, às vezes eu tenho dificuldade de entender. Eu acho que uma coisa que é importante é a gente pegar o óculos deles, de como eles enxergam o mundo, colocar nos nossos olhos, enxergar como o mundo dele é diferente, tentar compreender, para depois sim, com essa palavra no nosso coração, a gente dialogar com essas crianças, com esses jovens, para saber o que está acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, hoje, né, jovens, meninos e meninas, às vezes se cortando, às vezes querendo arrancar uma costela para ficar mais magra, para aparecer, às vezes jovens, adolescentes, se drogando, se prostituindo, tendo problemas com a sexualidade, isso aí está aí, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, e às vezes a postura dos pais é simplesmente colocar para fora de casa, não ouvir, ou pegar uma palavra isolada do texto bíblico e jogar na cabeça, pisar, não é isso? Julgar. Então, é claro que nós temos os nossos valores, mas a gente precisa sentar com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, e tentar saber o que está acontecendo primeiro. Às vezes é uma negligência do pai, às vezes essa revolta que está dentro de casa tem uma razão, e às vezes a culpa pode ser nossa, de pai, de mãe, que está ausente, que não deu a devida atenção, que apenas diante de um problema, imagine de drogas, né? Às vezes um jovem está envolvido em drogas, não é porque ele quer, um dia ele tropeçou, caiu, ficou viciado, e ele precisa de tratamento, ele precisa ser levado para alguém que o ouça, que o leve a sair dessa situação. Então, as situações hoje são as mais diversas. Nós, como pais, e eu falo por mim, tenho muita dificuldade de compreender esse mundo de hoje. Às vezes, simplesmente, a gente não quer nem se informar sobre aquele problema, que é tão absurdo para nós, mas a gente tem que ter coragem. A gente tem que ir com essa palavra no coração, com essa ideia de que a Bíblia, e aqui o Deuteronômio nos ensina isso, a gente deve olhar sempre para frente, sempre para a palavra de Deus, sempre para esses ensinamentos. Mas a gente não pode perder a compaixão, né? A gente tem que olhar para os problemas, se informar, dialogar, porque é assim que Jesus agia, né? Quando ele encontra aquela mulher samaritana num poço, Jesus não chama ela de adúltera. Sua adúltera, o que você está fazendo aqui? Ele sabia que ela era uma adúltera, mas o que ele faz? Ele conversa com ela, ele dialoga, ele tem compaixão. Então, de nada adianta a gente ter uma palavra que a gente diz que está gravada no coração, se a gente não tem compaixão das pessoas, se a gente usa a palavra de Deus para esmagar as pessoas que estão sofrendo. Então, todas essas pessoas que sofrem hoje, seja pelos mais diversos problemas, a gente tem que entender que elas sofrem. Primeiro, elas estão sofrendo. E a gente tem que entender esses problemas para tentar ajudar, para tentar, aí sim, com essa palavra, com aquilo que foi ensinado, com aquilo que foi vivido dentro daquele lar, a gente sair dessas sinucas que são colocadas na nossa vida. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus nos dê a todos nós, pais e mães, tios, avós, a capacidade de compreender essa vida tão complexa que tem se colocado diante de nós, e que Deus possa nos dar força e sabedoria para poder superá-las. Eu queria orar com você que está em casa, com você que vive problemas dentro de casa, conflitos, para você que já está tão distante dos seus filhos que você não consegue mais se aproximar. Então, pedir para que Deus possa te orientar, que Deus possa me orientar também, para que a gente possa conseguir, com essa palavra que foi introduzida no nosso coração, pela Bíblia, pelo texto do Deuteronômio, encontrar uma saída para as nossas dificuldades, nossas angústias e as nossas aflições. Pai, obrigado por tudo, obrigado por essa igreja existir aqui, obrigado porque um dia eu conheci o Teu Evangelho, porque um dia eu ouvi dos meus pais, que ouviram dos seus pais também, dos meus avós. Então, que a gente consiga preservar essa palavra, que a gente coloque essa palavra no nosso coração e que a gente consiga transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos. Esse é o desejo de todos nós, que a gente possa transmitir esses valores que a gente considera tão importantes, essas tradições, esses costumes que a gente entende que é um costume, que é uma tradição, que é a verdade, que é a Tua palavra transmitida pela palavra de Deus. Obrigado por tudo, abençoa as famílias dessa igreja, abençoa a vida do pastor Alan na direção dela, que o Senhor possa nos abençoar e dar sabedoria. O que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.